Evangelho de João, do verso 1 ao verso 7. Então abra lá, João capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Está projetado aqui, se você quiser ler também nessa versão. Então, João capítulo 9, do verso 1 ao 7. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Eu queria pedir, dá para cortar o ventilador? Só um pouquinho? Eu queria projetar para você um filminho. Tá aí? Eu queria projetar um desenho para você, os que têm a minha faixa etária, né? Os mais não. Os que têm às vezes a faixa etária que eu tenho vão lembrar desse desenho. E esse desenho é muito engraçado, a gente ria muito desse desenho, mas ele tem um personagem que se tornou central, né? E que vai encarnar uma das marcas de um dos temperamentos do ser humano. Mas eu queria primeiro projetar e depois a gente conversa sobre ele. Vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. 15 homens à procura de um tesouro. E uma garrafa de salsa parrilha. Ninguém achará meu tesouro aqui nesta pequena ilha. Estamos mesmo perdidos. Vamos perguntar àquele escavador onde estamos. Desculpe, senhor escavador. Qual é o nome desta cidade? Por Netuno, vocês me viram fazendo isso? O que foi que nós o vimos fazer? Algo horrível, eu tenho certeza. Vocês me viram enterrando o tesouro e naturalmente conhecem o velho ditado. Sei, mais vale uma andorinha na mão do que duas voando. Não, homens mortos não falam, e eu cuidarei disso. Fora daqui, Harvey, nadaremos até aquele navio. Lá estaremos salvos. Pode ser um navio fantasma. Hall de casa, não há ninguém aí dentro? Amigos, bem-vindos a bordo ao navio fantasma Matacalo. Puxa, é um navio pirata. Eu devia saber disso. Meu coração decidiu que vocês podem fazer parte da tripulação. Meu coração diz que são marinheiros de água doce. Está absolutamente certo. Nós gostaríamos de voltar à terra. Pode crer. Quietos, vocês vão lavar. Eu, senhor. Comecem a trabalhar, limpem as comportas, baixem a vela principal, sistema de gás, lavem o cordel da popa, arrumem o porão e o mastro da mezena e tragam meu sanduíche de gaivota. Vida azarada. Desta vez concordo com você, Harvey. Voltem aqui, seus desordeiros! Diga-me pra onde aqueles desordeiros foram, papagaio? Estão lá dentro. Voltem, seus covardes!
Esse personagem, né, que você lembra da hiena, ela tem toda uma característica, né? Ele anda curvado, né? Os olhos tristes e o tempo todo esse bordão, né? Ó vida, ó azar. Eu sempre confundo se é o Lip e se é o Hard. Acho que é o Hard, né? Ele tem uma postura de coitado, né? Ele é o coitado da vida. Então, ele já prevê que alguma coisa vai dar errado e realmente dá errado, né? Parece que é profeta da tragédia. E é interessante esse personagem, esse desenho, que fez muito sucesso, mas na verdade ele demonstra uma das personalidades humanas, que é a personalidade melancólica, né? Que é aquele tipo de pessoa que tem essa personalidade predisposta para ver apenas o lado ruim da vida, o lado mais sombrio da vida. E nada realmente vai acontecer de bom para essa pessoa, né? Mesmo num bom cenário que possa estar diante dela, fatalmente o cenário pode mudar, né? Se está sol, daqui a pouquinho vai chover, né? É sempre aquela coisa de prever alguma realidade ruim no meio da coisa boa. E o personagem, queridos, na verdade, ele encarna uma certa postura de coitadismo, né? Ele é o coitado da história o tempo todo, né? Ele é sempre aquele que está sofrendo por conta da vida e por conta das coisas que acontecem. E falando um pouquinho dessa questão da cultura do coitadismo, né? A gente vive hoje uma cultura do coitado, do coitadismo. Mas quem era o coitado do passado? As pessoas chamavam de coitado aquele que geralmente possuía alguma limitação na vida, né? Alguém que nasceu com uma deficiência física, necessidades especiais. A gente olhava com um olhar de pena, olhava com um olhar de dó e dizia, coitadinho, né? Olhava dessa situação, e o coitado então era uma pessoa que tinha limitações físicas, não era incluído na sociedade porque não tinha condição por ele próprio de ser incluído. Muitas vezes, quando eu falo de inclusão, não tinha muitos amigos, né? As pessoas não conversavam muito com ele, ficava meio de canto. Ou nasceu com alguma questão genética, né, que fez dele um coitado. Mas hoje o cenário mudou, queridos. Quem são os coitados de hoje? Os coitados de hoje são aqueles que não têm nenhuma anomalia. Os coitados de hoje são aquelas pessoas que se vitimizam por alguma razão que elas elegem como necessária ou como justa para se condoer das suas próprias feridas. São pessoas que se padecem ou têm um autopadecimento e uma autoproteção neurótica. São defensivas, são então reativas. Elas enxergam os outros e os outros para elas são potenciais agressores. Então você olha o outro, você já desconfia se o outro te dá um bom dia, né? É como aquela série do Chaves, né? Alguém chegava para o seu Madruga, bom dia, e o que tem de bom? Né? São aquelas pessoas que estão sempre armadas. Se você fala alguma coisa, elas desconfiam, esse bom dia aí não é sincero, esse sorriso não é sincero. São pessoas que são muito engessadas, né? Ou apenas porque discordam da opinião dela. São pessoas, por exemplo, que todo mundo tem que concordar com o que elas falam, e se não concordar, estão contra ela, né? E o que não é verdade. E quem era antigamente, ou há pouco tempo atrás, quem eram os coitados da sociedade? Eram os negros, eram as mulheres, eram pessoas de opções sexuais diferentes. Mas, queridos, isso mudou. Quem são os coitados hoje? Ou que se chamam de coitados e que se enxergam como vítimas? São pessoas acima do peso, são esquerdistas, ou seja, quem é da esquerda diz, não, os da direita estão querendo acabar com a gente. Não é? Os professores, os pobres, os ricos, os cultos, os iletrados, os ateus, os cristãos, os macumbeiros e adeptos de outra religião, as crianças, os velhos, os feios, as loiras, as morenas, as empregadas domésticas. Já entendeu, né? Todo mundo hoje é coitado. Por quê? Porque a gente não aceita que de alguma forma as pessoas digam algo para nós ou alguma crítica para nós e nós estamos avessos a qualquer tipo de comentário. Então a gente acaba adotando uma postura de coitado, né? É aquela coisa do personagem ali. Ninguém gosta de mim.
está falando isso porque está contra mim, né? Ou fez aquele tipo de situação acontecer porque com certeza estava pensando mal sobre mim. Então, a maioria dos estudiosos do comportamento humano hoje diz que as pessoas da nossa geração têm a pele fina. E eu lembro de uma frase que eu li um tempo atrás, que dizia assim: uma pele grossa é um presente do céu. O que é pele grossa? É a pessoa que não leva as coisas para o lado pessoal. É a pessoa que olha a vida e diz: ninguém está me perseguindo. É coisa da minha cabeça. E por que eu estou assim, armado? São pessoas que são resistentes a qualquer coisa, né? Nada abala, ou não abala tão facilmente, né? Nada destrói a estrutura delas, ou não destrói tão facilmente, rapidamente. Então, nós hoje vivemos uma geração chamada geração Nutella, né? É pastosa, é docinha. Então, e nesse problema, queridos, nessa questão, eu olhei esse texto de João, capítulo 9, para falar do sofrimento. Porque os discípulos de Jesus olham o cego e dizem: coitado, quem pecou para ele nascer desse jeito? Ele? Os pais dele? Se a gente pudesse colocar uma outra versão na Bíblia agora, diria: bom, ele foi vítima, ou ele tem que fazer uma constelação familiar. Já ouviu disso, né? O que é constelação familiar? É a antiga quebra de maldições, como os evangélicos faziam. Ele tem que saber perdoar os antepassados dele. Quem pecou para que ele nascesse? Esse coitado, né, nasceu assim. Então, por quê, queridos? Porque ser cego naquela época era ser discriminado. Segundo, era estar debaixo da maldição de Deus. Qualquer pessoa em Jerusalém que nascesse com alguma deficiência, nasceu assim porque Deus o amaldiçoou. Ou mulher que não pode engravidar, ou leproso, ou paralítico, ou cego, qualquer coisa. Não é igual a gente, não é perfeitinho, não anda com as duas pernas, não tem os dois braços funcionando, e não é imagem e semelhança da gente, é um coitado, e está debaixo da maldição de Deus. O que Jesus responde nas entrelinhas aqui? Ele diz que o verdadeiro cego é aquele que enxerga a vida, mas enxerga a vida com intolerância, rótulos, e mede o outro por si mesmo. E se o outro for parecido comigo, muito bem, mas se for diferente de mim, estou fora. E aí que você percebe nesse texto, os discípulos estão tentando explicar a dor, já que estamos falando de dor, né? Os discípulos estão tentando explicar a dor. Eu acho que ele sofre porque ele pecou. Ele nasceu cego porque os seus pais pecaram. Ponto final. Viu como é simples? A gente olha a dor de alguém, olha a situação que a pessoa está passando. Ele está assim porque ele fez isso. Ponto. Simples. Resolveu. Para a gente. Né? A gente ficou em paz porque viu uma coisa que incomoda. Quando você vê alguém em dor, incomoda. Não incomoda? E você dá uma resposta. Também, quem mandou beber? Fica aí caído agora. Resolveu. Tirei esse peso da minha consciência. Acabou. Achei uma resposta, né? E queridos, muitas vezes nós agimos assim. Quando nós nos deparamos com a dor do outro. E todo mundo tem. Não é? A gente acha que é fácil explicar a dor. Ou resolver a dor, melhor dizendo. Porque a gente trabalha isso na base ou naquela linha de ação e reação. Se ele está passando por isso, é porque alguma ação ele cometeu. Então, portanto, a cada ação corresponde uma reação. Mas, queridos, Jesus mostra nesse texto que a vida não é tão simples assim. Ela não é tão matemática. Ela não é tão lógica. E Jesus está fugindo dessa resposta de senso comum. Quando ele faz o cego enxergar.
Então, para Jesus, pouco importa responder por que o cego nasceu cego. O que Jesus de fato quer saber é o que vamos fazer sobre isso. Porque ele diz para os discípulos, nem uma coisa, nem outra. Ele não responde. Porque responder, queridos, não resolve. Achar uma lógica, uma justificativa, não resolve o problema de quem está passando por dor. O que conta, melhor dizendo, é o que eu tenho que fazer diante de uma necessidade que eu vi. É isso que conta. É assim que a gente tem que lidar com a dor dos outros. Isso se chama empatia. É quando eu ouço alguém, converso com alguém e eu não estou com pressa de dar uma resposta, um conselho, ou deixa eu ver o que a Bíblia diz para você. Não é assim que se lida com a dor. Para a gente lidar com a dor, nós temos que ouvir o que está além da palavra da pessoa. Deixar a pessoa falar. Mas não é bom ouvir, né? Não cansa. Se a pessoa te procura e expressa a dor dela, internamente às vezes você diz, vai logo, fala logo o que você tem que falar. Isso não é ouvir. Ouvir, queridos, é ter empatia. Significa pensar assim, o que é que se esconde por trás desse desabafo? Ou, o que há de mais, além, atrás desse desabafo? E aí com Jesus, a gente aprende 3 princípios básicos a respeito dessa questão, de como lidar com a dor. O primeiro princípio, queridos, se chama atitude. Jesus fala para os discípulos assim, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Perceba, os discípulos querem uma resposta para a dor. Jesus diz, essa dor é uma tarefa. Olha a diferença. Vamos tentar explicar a dor do cego? Jesus diz, não. Vamos resolver a dor do cego? Sim. Ele entendia que cada pessoa que Deus trazia no seu caminho era parte de uma tarefa dele. Qual era a tarefa? Socorrer, salvar, curar. E Jesus nunca se desviou da condição sofrida de ninguém. E olha o choque cultural que Jesus deve ter tido. Eu e você estamos acostumados a ouvir os outros falarem das suas dores e de dores de terceiros. Nós estamos. Mas, queridos, Jesus veio da onde? Obrigado. Jesus veio da eternidade. Na eternidade tem dor? Não. Na eternidade tem doença? Não. Entre os anjos tem pecado? Não. Ele nunca tinha visto isso como ser humano. Ele não tinha vivido na pele as doenças, a tristeza, as perdas, a morte. Porque no céu ele habitava a perfeição absoluta. E aí ele vem para a terra com uma realidade cultural totalmente outra, diferente, marcada pelo caos de todos os dias. Jesus sabia o que esperava ele. Ele sabia o que iria enfrentar. E ele conhecia o custo desse seu envolvimento. E apesar disso, ele nunca disse não para nenhuma dor. Ele nunca virou as costas para quem pedia sua ajuda. Nunca. Então, quando nós entramos em contato com alguém que está sofrendo, nós devemos ter a mesma atitude dele. Não perder tempo tentando encontrar uma resposta. Por que você caiu no buraco? Se o sujeito caiu no buraco, ele está no buraco. Tentar achar o motivo por que ele caiu no buraco, o ajuda a sair do buraco? Não. O que ajuda a sair do buraco? Joga uma corda e puxa. Não é? Então a atitude é o que Jesus nos ensina. Para que dessa forma nós entendamos que toda pessoa que Deus traz a nós é uma tarefa, não é um problema.
É uma tarefa. E se as pessoas que Deus traz a nós estão cheias de dor, é justamente essa a nossa tarefa. Por quê? Porque Ele nos colocou como seus representantes nesse mundo. Não é isso que Paulo diz? Nós somos embaixadores de Deus nesse mundo, e Deus fala às pessoas através de nós. É isso que ele diz. Então, a nossa tarefa é sermos pequenos cristos, ou pequenos representantes de Cristo, para quem não sabe o que é alívio. Isso em palavras, mas em gestos e atitude. Porque que as pessoas são más, você já sabe, eu também. Que as pessoas erram, eu já sei, você já sabe. Que elas são pecadores, nós já sabemos, você também, eu também. A pergunta é, o que nós vamos fazer de prático sobre isto? Eu me lembro alguns anos atrás, queridos, muitos anos atrás, eu estava numa igreja, num pastorado, muito bem em todos os sentidos. Igreja crescendo, muito bem estruturada. E nós assinamos uma revista de escola dominical para estudar assuntos. Eram 13 lições. O título da revista, Problemas da Cidade. Lição 1, droga dependência. 2, violência urbana. 3, prostituição infantil. 4, e aí vai. Daí nós sentamos com todos eles e eu pensei assim, como é que nós vamos estudar essas lições e depois que estudarmos as lições, o que vamos fazer de prático além de orar? Então nós resolvemos fazer o seguinte, vamos estudar cada tema 10 minutos antes de acabar a escola dominical. A gente divide e cada um dá uma sugestão diante desse tema. O que de prático nós poderíamos fazer? Eu vou pegar esse material coletado no domingo. Na segunda eu sento, faço uma carta e entrego na mão do prefeito. E fizemos isso 13 segundas-feiras. Adivinha quem era o prefeito? Nevoeiro Júnior. Eu sei, a sua risada já denunciou, né? Naquele tempo onde as luminárias causaram aquele enorme problema das luminárias. Na 13ª semana, eu convidei para ele ir na igreja, de manhã, por conta de tudo que a gente tinha. E a carta dizia, toda semana, nós estamos aqui para nos oferecer para alguma ajuda, o que for, enfim. Ele foi. Domingo de manhã ele foi lá. E ele disse assim, eu quero agradecer por estar aqui, porque eu me senti incomodado. E eu tinha que vir. E eu quero agradecer por orarem por mim, pela cidade, etc. E foi muito gostoso. Não fez campanha nenhuma, né? Foi lá como gente, como pessoa, não como político. Mas eu me lembro que, depois de um tempo, muitas pessoas ficaram chocadas, né? Porque trazer esse cara... E eu me lembro que eu disse assim, queridos, é essa a tarefa nossa. Não é? A gente sabe que tem corrupção, não precisa repetir o óbvio. Nós estudamos 13 semanas sobre problemas. Mas falar do problema e repetir o problema não resolve o problema. A questão é como que a gente ajuda. Eu me lembro assim que alguns irmãos queridos disseram, olha pastor, não dá, porque a gente gosta mesmo de arroz e feijão. Eu disse, eu amo todos vocês, faz tanto tempo que a gente está junto, mas olha, eu gosto de carne no arroz e feijão, né? Porque se a gente não for além, queridos, de discutir um problema, de achar a causa a gente já sabe. A pergunta que Jesus faz para a gente é, ok, vocês são meus representantes, o que farão sobre isso? Atitude. Segunda coisa que a gente aprende nessa questão da dor é compromisso, não é só atitude, é comprometer-se com a dor do outro. A Bíblia diz que,
depois de Jesus falar o que falou para os discípulos, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do cego. Por que é que o cego, pela primeira vez, ele enxerga na sua vida? Por quê? Porque Jesus cuspiu no chão, fez uma pastinha poderosa com a terra e aplicou nos olhos do cego. Mas olha que bonito isso. A saliva de Jesus vem do céu e ele cospe na terra. É o céu misturado com a terra. O céu misturado com a terra cura. É sempre assim, nessa junção, nessa união. União do céu e da terra cura. Porque o poder da eternidade, ele vence qualquer impossível da terra. A terra é o homem, a saliva é Deus. Deus agindo na terra. E todas as vezes que essa mistura acontece, um milagre acontece. Toda vez que a junção do céu com a terra, acontecem milagres. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, né? Diz a Bíblia que tinha 5.000 homens, fora mulher, fora criança. Chegou um menino lá e disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, terra. Jesus pegou aquilo, levantou e disse: graças te dou, ó Pai. E a coisa foi. Jesus cuspiu de novo. Então, quando se junta terra com céu, queridos, levantou-se muito, comeu-se à vontade e sobrou ainda 12 cestos cheios. Cestos cheios são abundância. É isso que acontece toda vez que o céu se junta com a terra. E a partir de Jesus, queridos, o céu está ligado com a terra. A pergunta é: quando essa ligação e quando é que essa conexão céu e terra acontece? Quando é que o céu interfere? Qual é o motivo que faz o céu interferir? O que leva milagres a acontecerem na terra? Por que Deus interfere? Melhor que isso, quando Deus interfere? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir quando. Toda vez que Deus vê uma necessidade. Um necessitado. Esse é, ou essa é, a matéria-prima para qualquer milagre acontecer. Não é? Todo milagre que Jesus fez, ele fez porque havia um necessitado e uma necessidade. Presta atenção nisso. Se a tua vida passa por necessidades, boa notícia. É conexão. Porque o céu sempre se conecta com a terra quando há necessidades. Então, em outras palavras, a dor humana é a principal causa que leva Deus a agir. A gente devia estar mais atento a isso. A dor humana é a principal causa que leva Deus a fazer, que leva Deus a agir. Por causa do amor dele, por causa do amor que ele tem, porque ele viu que as pessoas estavam sem rumo, porque ele viu que as pessoas estavam perdidas. É por isso que Jesus foi enviado a um mundo perdido, caótico, desfigurado. Então, isso é um incentivo para nós, para a gente não achar que Deus não se preocupa com a nossa causa, não se preocupa com as nossas questões, não se preocupa com o nosso problema ou esteja indiferente à nossa dor. Não, porque a dor é o que atrai a ação de Deus. É porque ele vê que a gente sofre e os outros sofrem que ele providencia, supre. Então o grande bom samaritano do mundo é Jesus. Por quê? Ainda que a gente, como representante de Jesus na terra, não faça muitas vezes o que ele mandou fazer, e a gente falha, não é? Quem são os sacerdotes, ou quem é o sacerdote levita? Sou eu, você. Na história, é isso. Quem é o samaritano? Ele. Porque, ainda que a gente olhe uma necessidade e diz, não dá, eu estou com muita coisa para fazer, e
Ah, não quero me envolver com dor porque isso me faz mal, o médico falou para eu me afastar de coisas tristes. Mas Jesus nunca vai tirar os olhos. Ele para o que ele está fazendo, ele dá atenção, ele alivia a ferida, ele cura a ferida, ele carrega até um lugar seguro, ele paga a nossa conta, pecados, e garante que vai voltar para nos levar com ele. Essa é a história do bom samaritano. O bom samaritano é Jesus, ele mesmo. Então, queridos, o chamado dele é que a nossa saliva, né, a nossa ligação com ele, nos faça também nos misturar com quem tem dor, para ajudar, para aliviar, para socorrer, para suprir, para amar, para que dessa maneira a vida tenha um gosto melhor. E que a gente não perca tempo tentando explicar a causa, mas que a gente tome uma atitude e se envolva. Porque a última coisa que a gente tem que aprender sobre dor é viver com excelência esse evangelho. É a gente achar que a gente pode muito mais do que a gente acha que pode, no sentido de assistência, de ser melhor. Jesus fala para o homem assim: agora vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo, enxergando. Eu sempre me pergunto, né, se Jesus curou o homem, ele precisava ir no tanque? Não. Pela cura em si, ele precisava da água do tanque? Não. Você faz um paralelo com aquela outra passagem, quando tem um tanque, Betesda, né? Que o anjo, diz o texto, descia lá, mexia as águas, e quem entrasse primeiro era curado. E aí tinha um homem lá que tantos anos não conseguia entrar, e Jesus foi lá e levantou uma, pega a tua maca e anda, né? Mas ele não disse, entra aí no tanque primeiro, depois, não. Então por que ele manda o homem para o tanque? Eu encontrei essa resposta no rabino Roni Reich, da Universidade de Israel. Ele disse que a ordem de Jesus é para cumprir a exigência para qualquer pessoa que vai ao templo se purificar antes. Agora, por que é que esse homem vai se lavar no tanque? Porque lavar-se no tanque é exigido de todo aquele que deseja entrar no templo. Claro, todas as pessoas que iam entrar no templo para adorar tinham que se lavar no tanque, como ritual de purificação. O segredo, o detalhe, é que esse homem nunca entrou. Por quê? Porque era cego. E cego não podia. Tinha defeito físico. Quando Jesus manda o homem se lavar, é para dizer, agora você pode entrar onde você nunca entrou. Você pode cultuar onde nunca cultuou. E você pode estar no mesmo nível de qualquer pessoa que está lá dentro. Jesus, além de curar, incluiu. Tirou a vergonha social. Ou seja, tirou a dor da não visão e tirou a dor social, da rejeição. Então o cego que não podia adorar a Deus porque tinha uma restrição da lei, agora pode entrar no santuário. Percebe? A obra que Jesus faz, queridos, é tão completa porque ele não supre só uma dor. Não resolve só uma, ele resolve todas as suas. Então quem vem a Jesus por conta de um problema, acaba vendo que Jesus vai ajudá-lo em todos os demais, né? Em todos os demais. Não é só em um. Ele vai curar de todos os tipos de dores que a gente tenha e que carregue dentro de nós. Não só uma, mas todas. Então esse cego, ele não precisa mais ser considerado um coitado. Ele não é. Não é um coitado. Porque ele tem a sua dignidade restaurada. E deixa eu dizer uma coisa, ninguém é coitado. Nem eu, nem você. E nós não devemos olhar ninguém que sofre como coitado.
Porque se a gente apenas olhar e dizer isso, a gente não se envolve, não toma uma atitude e não é melhor do que podemos ser. O Evangelho vai produzir uma coisa, ele não apenas nos prepara para a vida no céu, mas ele capacita cada um de nós a viver aqui na terra sendo melhor. Então a nossa fé em Cristo não tem a finalidade só de nos fazer crer de maneira correta o que é necessário. Mais do que isso, a fé em Cristo ela tem a intenção de nos levar a sermos excelentes. Excelentes em tudo. No trato com as pessoas, no trabalho que eu produzo, ao lidar com as minhas emoções sem ser reativo, sem despejar a minha raiva contra quem quer que seja. Ao semearmos o bem e ao entender o mal sempre vai ser vencido pelo bem. Vence o mal com o bem, é isso que a Bíblia diz, sempre. Isso é enxergar. É a gente espelhar o nosso ser em Deus. E a partir desse contato, ir tirando da gente tudo que nos torna menos do que nós temos que ser em Jesus. Quando Pedro estava conversando com Cornélio, Atos 10, ele fala para Cornélio assim, sobre Jesus. Jesus é aquele que andou por toda parte fazendo bem. Ele diz para Cornélio, esse Jesus é aquele que andou por toda parte fazendo o bem. E queridos, esse é o nosso modelo. Fazer o bem. Responder o mal com o bem. Responder qualquer agressão com o bem. Responder qualquer situação ruim com o bem. O mal prevalece, ou o mal é derrotado pelo bem. E a gente vence o mal com o bem. Imitando Jesus, que nunca fez o mal, mas sempre o bem. E para isso, queridos, a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Eu tenho um amigo que, uma vez perguntaram para ele assim, como que a gente deve ler a Bíblia? Por onde a gente deve começar a ler a Bíblia? Ele disse assim, compre uma Bíblia e compre um espelho. É assim que se lê a Bíblia? É. Você lê uma passagem e depois você olha sua cara. Depois lê outra passagem e depois você olha a sua cara. É assim que se lê a Bíblia. Entendeu? E é isso, queridos. O que na verdade a gente pode aprender com Jesus sobre dor é atitude. Então, se o outro está sofrendo, caiu, se machucou, eu me pergunto se seu filho, quando seu filho era pequeno, tomou um baita tombo, se esfolou inteiro, você sentou ele no cantinho, todo ralado, sangrando, e deu um sermão para ele sobre comportamento, não correr. Você deu, agora, depois de meia hora de sermão, vamos levar você para o hospital. É assim que você faz? Não. E também não é assim que Deus faz. Atitude, se caiu, se machucou, se está ferido, se está doendo, o que importa é saber por quê? Não ajuda. Atitude. Segunda coisa, compromisso com a dor. Entender que a história do bom samaritano, o bom samaritano é ele, é Jesus. E a gente tem que aprender com ele. E a terceira atitude é viver com excelência. A gente pode ser melhor do que é. Ou a gente pode responder melhor às situações que nos causam algum mal. Dá para ser melhor. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a viver essa realidade diante da dor alheia. Porque o mais importante não é perguntar por quê, e sim o que eu posso fazer por você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, por mais essa oportunidade que nós temos aqui de olhar para nós e olhar para a Tua Palavra. Que diante das dores humanas nossas e dos outros,
que nós desistamos de encontrar um motivo, uma causa, uma resposta, mas que estendamos sim a mão para aliviar, imitando assim o teu exemplo, que apesar de não ser daqui, veio para cá